Durante décadas, contemplamos o abismo cósmico, nutrindo esperanças, conjecturas e imaginação. Buscamos não apenas planetas ou estrelas, mas algo diferente, algo impossível. Enviamos nossas máquinas Voyager, Hubble e agora o telescópio espacial James Webb para atravessar a escuridão do espaço e revelar seus segredos mais profundos. Mas o que o Webb acaba de descobrir pode não ser um segredo. Pode ser uma mensagem. E pior ainda, pode estar vivo. A princípio, 3 Atlas parecia apenas mais um viajante interestelar, uma rocha fantasmagórica arremessada pelo vazio. Mas não estava apenas brilhando, estava pulsando. Não aleatoriamente, mas com uma precisão arrepiante, como uma batida de coração, uma assinatura. E o que veio a seguir não foi apenas um mistério, foi um aviso. Continue comigo até o final. Porque se essa descoberta for o que alguns cientistas acreditam que seja, então não estamos sozinhos. E nunca estivemos. O telescópio espacial James Webb foi projetado para olhar mais longe do que qualquer olho humano jamais poderia, através de galáxias até os locais de nascimento das estrelas e além dos confins do tempo. Mas em uma varredura de rotina do espaço profundo, ele captou algo se movendo de forma antinatural. Um ponto de luz onde não deveria haver nada. Este era o Atlas de 3 olhos, o terceiro objeto interestelar confirmado a passar pelo nosso sistema solar. Mas ao contrário de Oumuamua ou Borisov, este não era silencioso. Ele gritava. A princípio, os astrônomos pensaram que era apenas altamente reflexivo, como um cometa coberto de gelo. Mas os sensores infravermelhos do Webb revelaram algo muito mais estranho. O objeto não estava refletindo o calor do Sol. Ele o estava produzindo. Uma assinatura térmica interna centralizada e pulsante era emitida. Essa não era a assinatura de uma rocha. Era a assinatura de algo ativo. À medida que as equipes da NASA e da ESA começaram a analisar os dados, um padrão continuou a ressurgir, um pulso térmico rítmico vindo das profundezas do Atlas de 3 olhos. Objetos naturais não fazem isso. Cometas emitem calor ao sublimarem, liberando gás e poeira em rajadas imprevisíveis. Mas esse pulso era consistente e deliberado como o de uma máquina. Quando a equipe da Webb cruzou as leituras com fenômenos astrofísicos conhecidos como pulsadores estrelas de nêutrons e quasar nenhum coincidiu. Então vieram os dados fotônicos. O espectro de luz não estava disperso, estava focalizado. Faixas estreitas de energia emitidas em comprimentos de onda específicos, o tipo que usamos em comunicação, o tipo que projetamos para satélites, espaçonaves e lasers. E foi aí que os sussurros começaram. Não era um sinal que estávamos recebendo. Talvez tivéssemos acabado de interromper um. Os cientistas de dados começaram a filtrar o sinal por meio de transformadas de Fourier buscando padrões. E escondida sob o que parecia a estática cósmica, havia uma revelação aterradora, um pulso não aleatório, não natural, mas estruturado. Os intervalos eram precisos demais, como um sussurro codificado no caos. Alguns pensaram que era um sinal. Outros acreditaram que era telemetria. Dados sendo enviados para algum lugar distante. E o pior de tudo, o pulso nunca mudava. Desde o primeiro instante em que Webb o registrou, o sinal permaneceu absolutamente constante, não afetado por radiação, movimento ou tempo. Não era a voz de uma estrela moribunda ou de um planeta errante. Era algo que queria ser ouvido ou talvez algo que quisesse escutar. Então, sem aviso prévio, tudo mudou. O Atlas de 3 olhos irrompeu em uma explosão de luz, seu brilho aumentando em 40% em menos de 2 minutos. Nenhum objeto natural emite explosões com esse tipo de simetria. Leituras térmicas mostraram que todo o corpo do objeto estava aquecendo como uma máquina sendo ligada. E então sua trajetória mudou por frações de grau a princípio. Depois, com inegável intenção, o Atlas de 3 olhos corrigiu seu caminho. Ele não estava mais seguindo o arco passivo da gravidade. Ele estava apontando não diretamente para a Terra, mas para perto dela, alinhada com os planetas internos, deslizando rente à nossa órbita. Uma manobra tão precisa, tão antinatural que não podia ser descartada. Algo dentro da 3000 Atlas havia despertado e estava se movendo. Após a mudança de trajetória, uma equipe do Observatório Europeu do Sul aprofundou a análise. Usando algoritmos de decomposição espectral projetados para detectar moléculas orgânicas em exoplanetas, eles filtraram novamente as emissões do Atlas de 3 olhos e encontraram algo que ninguém esperava. Nas assinaturas de energia, havia flutuações assustadoramente semelhantes a ritmos biológicos. Não era DNA nem proteínas, mas algo mais fundamental. Frequências de ressonância consistentes com o comportamento celular.
Em outras palavras, a luz proveniente de 3 Atlas não apenas refletia energia. Ela flutuava de maneiras que lembram tecido vivo. Não se tratava de um asteroide imitando a vida por acidente. Era um sinal codificado em luz, comportando-se como um sistema vivo. E as implicações são incompreensíveis. Se o objeto for parcialmente biológico, isso significaria uma de duas coisas: ou está vivo, ou carrega algo que está vivo. Quando a empolgação se transformou em medo, surgiu outra anomalia. Os níveis de energia, se é que podemos chamá-los assim, caíram repentinamente. As leituras térmicas se estabilizaram. As emissões diminuíram e os pulsos espectrais perderam intensidade. Mas o objeto não desacelerou, não se deslocou. Continuou se movendo com uma precisão arrepiante, como uma máquina entrando em modo furtivo. Alguns cientistas o descreveram como uma batida cardíaca em pausa, prendendo a respiração. Estaria se escondendo de nós, estaria reagindo à nossa atenção. Uma possibilidade inquietante começou a circular. E se não fôssemos os primeiros a observá-lo? E se esse fosse seu estado defensivo? E se toda vez que uma civilização se aproximasse de compreendê-lo, ele se desligasse? Seja como for, a queda de energia não tranquilizou ninguém. Na verdade, isso os aterrorizou ainda mais, porque uma sonda silenciosa, fria e invisível é muito mais perigosa do que uma que faz barulho. Então algo aconteceu muito mais perto de casa. Monitores na anomalia do Atlântico Sul, a região magnética mais fraca da Terra, começaram a detectar ondulações, não erupções solares nem explosões gama, mas pulsos eletromagnéticos localizados sincronizados com os ajustes de trajetória do Atlas. Conforme o objeto passava pela heliosfera externa, nosso planeta reagiu. Mudanças sutis em nosso envelope magnético refletiram os pulsos vindos do objeto interestelar. Os físicos se mobilizaram para explicar o fenômeno. Nenhum cometa ou asteroide jamais havia ativado a magnetosfera da Terra a essa distância. Nenhum corpo celeste natural deveria ser capaz de gerar respostas eletromagnéticas sincronizadas. A única conclusão lógica é que estamos conectados. As emissões de Atlas estão afetando nosso mundo e talvez se comunicando com ele. Nesse ponto, um grupo de pesquisadores independentes apresentou uma teoria tão ousada que nem mesmo a ciência convencional conseguiria ignorá-la. Eles propuseram que a Atlas não era apenas uma espaçonave, nem apenas uma sonda viva, mas uma inteligência projetada conscientemente. Não uma máquina pilotada por algo, não um drone lançado por alguém, mas a própria entidade, uma forma de inteligência artificial ou mesmo biológica nascida não em um laboratório, mas nas profundezas da evolução interestelar. Essa teoria sugere que em outras partes da galáxia, a consciência pode não evoluir em carbono e neurônios, mas em plasma, campos eletromagnéticos e matéria artificial. E se isso for verdade, então Atlas não é um visitante. É um embaixador de um tipo de vida que jamais imaginamos. Uma vida que se move através das galáxias, se esconde em cometas e espera pacientemente até que uma civilização esteja avançada o suficiente para reconhecer sua presença. E adivinhem, acabamos de reconhecer. À medida que os observatórios globais recalibravam seus instrumentos para acompanhar 3 olhos, com um Atlas de máxima precisão surgiu uma nova e perturbadora medição. Os efeitos de lente gravitacional ao redor do objeto não correspondiam à sua massa estimada. Na verdade, a curvatura que ele criava no espaço circundante implicava a presença de algo muito mais denso, ou mais precisamente algo capaz de manipular campos gravitacionais. Isso quebrava todos os modelos nos quais os astrofísicos se baseiam para prever o movimento e a interação entre corpos celestes. A única vez que vimos algo remotamente semelhante foi em buracos negros. Mas Atlas não é uma estrela colapsada, é menor que uma lua, então como ele está distorcendo o espaço ao seu redor? Alguns teóricos propuseram que ele estivesse usando controle gravitacional, localizado não como propulsão, mas como um sistema de navegação, como um submarino ajustando o lastro para deslizar silenciosamente por um oceano alienígena. Isso significa que não estamos lidando apenas com engenharia avançada. Estamos lidando com física que foi conquistada e dominada não estudada. Então surgiu o que muitos agora consideram a evidência mais condenatória de todas. Um pequeno fragmento que seguia atrás do cometa 3 Atlas se desprendeu e começou a girar pelo espaço. A princípio foi descartado como detrito cometário comum, mas quando o telescópio Webb o captou e analisou sua estrutura, os dados deixaram a equipe incrédula. Esse fragmento não era irregular nem orgânico. Era geometricamente perfeito, superfícies lisas e planas, ângulos retos, simetria, o tipo de estrutura que só a fabricação inteligente pode produzir.
E ainda mais arrepiante, não emitia temperatura detectável, era completamente inerte, sem radiação, sem calor. Absorvia luz, mas nunca refletia nenhum traço. Era quase como se estivesse observando, mas invisível para si mesma. E sua composição, ligas desconhecidas com assinaturas atômicas, não encontradas em nenhum lugar da Terra ou em amostras de meteoritos conhecidas. Não era poeira espacial, era parte de algo projetado. Astrônomos do Observatório Monarch, no Havaí, começaram a monitorar o comportamento de rotação de 3 atlas oculares. Como muitos corpos espaciais alongados, ele girava, mas não aleatoriamente. Em vez disso, o padrão de rotação revelou algo bizarro. Intervalos de tempo que correspondiam a certas constantes matemáticas. Π, a proporção áurea e até mesmo sequências de números primos. Era como se a própria rotação fosse uma transmissão, uma linguagem de movimento, uma espécie de código Morse cósmico à espera de ser traduzido. Alguns agora acreditam que essa rotação é intencional, que não gira por inércia, mas sim realizando um ato, um ritual de reconhecimento, como se repetisse uma mensagem incessantemente. Uma mensagem concebida para ser vista, não ouvida. E levanta a questão fundamental: somos testemunhas ou os destinatários pretendidos? Uma leitura final de espectrometria de varredura profunda, realizada pelos algoritmos de detecção de vida da web, revelou algo que converteu até as mentes mais céticas em crentes. Assinaturas orgânicas, não cadeias de carbono estáveis, nem proteínas fossilizadas, mas sinais intermitentes consistentes com estruturas em replicação. Não se tratava de formas de vida completas, mas de precursores, um arcabouço de componentes biológicos sintéticos ou reais incorporados na cauda de Atlas. 2 possibilidades surgiram. Primeiro, poderia ser alguma forma de camuflagem biológica, uma mimetização projetada para enganar sensores primitivos, fazendo-os pensar que Atlas é natural, uma tática usada por muitas espécies na Terra, polvos chocos, até mesmo vírus. Mas a segunda teoria é muito mais perturbadora. Esse resíduo biológico pode ser uma semeadura intencional, um sistema de entrega para disseminar código genético extraterrestre. Como se Atlas não fosse apenas uma sonda, mas um mensageiro da vida. Uma panspermia moderna usando propulsão avançada, não para estudar a vida, mas para disseminá-la. À medida que o objeto se aproximava da borda interna do nosso sistema solar, vários magnetômetros, tanto na Terra quanto a bordo de sondas espaciais, começaram a registrar uma oscilação estranha. Não a interferência caótica que se esperaria de uma tempestade solar, mas mudanças rítmicas precisas nos campos magnéticos locais. Esses pulsos apareciam em trios como um metrônomo com propósito, e elas não diminuíam com a distância. Na verdade, sua amplitude aumentava à medida que o Atlas de 3 olhos se aproximava, sugerindo que o objeto não estava apenas emitindo energia magnética. Ele estava interagindo com a nossa quase como se estivesse escaneando ou sincronizando com o sistema magnético do Sol. O padrão não correspondia a nada na natureza. Alguns o compararam a um protocolo de aperto de mãos como uma espaçonave estabelecendo uma conexão segura. Mas com o quê? Com o Sol, a Terra ou algo que ainda não descobrimos escondido entre os planetas? É aqui que as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Especialistas em comunicação tentaram responder enviando pulsos de rádio cuidadosamente codificados de volta para o 3 Atlas, usando antenas da rede de espaço profundo. Os sinais foram construídos em torno de números primos, matemática binária e até tons artificiais que lembravam intervalos musicais. Mas não houve resposta, nenhum eco, nenhum reflexo, nada. Exceto que 1 hora após a transmissão do último pulso, 3 Atlas alteraram sutilmente sua velocidade de rotação. Não o suficiente para a maioria dos instrumentos captar, mas precisamente o bastante para ser notado pela equipe que havia iniciado a mensagem. Alguns interpretaram como um reconhecimento, outros como uma rejeição, mas de qualquer forma não foi aleatório. O comportamento não foi como o de um corpo natural absorvendo uma mensagem, mas como o de uma entidade ciente de ter sido contatada e optando por não se comunicar. Em análise de inteligência, isso é chamado de não comunicação consciente. Uma tática psicológica onde o silêncio fala mais alto que a resposta. E no vasto vácuo do espaço, o silêncio é aterrador. Analisando registros astronômicos históricos, pesquisadores descobriram algo que ninguém esperava. Perturbações sutis em levantamentos infravermelhos do céu datam de décadas atrás. Em 1987 e 1998,
E 2013, houve pequenas anomalias no mesmo vetor ao longo do qual o satélite 3i Atlas está se deslocando atualmente. Isso sugere que ele pode ter passado perto do nosso sistema anteriormente. Mas o mais curioso é que cada aparição coincide com um aumento acentuado em explosões de rádio inexplicáveis e anomalias de ondas gravitacionais registradas na época. Isso levanta uma questão inquietante: será que o Atlas de 3 olhos já esteve aqui antes? E mais importante, será que está em um ciclo? Se for verdade, não se trata apenas de um objeto de passagem. É uma presença recorrente, possivelmente observando ciclos de desenvolvimento planetário, progresso humano, ou talvez algo muito mais profundo codificado na própria linha do tempo da Terra. Os recálculos mais recentes de sua trajetória revelaram algo que causou grande impacto na comunidade científica. O objeto 3 Atlas não está se dirigindo diretamente para a Terra nem para o Sol. Em vez disso, sua trajetória descreve uma curvatura suficiente para aproximá-lo da Lua Europa de Júpiter. E ainda mais curioso, a trajetória recalculada intercepta a Lua Encélado de Saturno caso o objeto faça outra passagem. Ambos são mundos gelados. Ambos escondem oceanos subterrâneos e ambos são considerados fortes candidatos à existência de vida extraterrestre em nosso sistema solar. Assim surgiu uma nova teoria: e se a Terra não for o destino final? E se essa entidade, seja lá o que for, estiver visitando mundos oceânicos para monitorar, semear ou despertar vida oculta sob o gelo? Nós presumimos que éramos especiais. Presumimos que éramos o ponto central. Mas e se o verdadeiro interesse do Atlas de 3 olhos estiver no que se esconde sob a superfície de luas que nem sequer tocamos? À medida que as transmissões do espaço profundo se dissipavam em estática e o objeto continuava sua trajetória silenciosa, uma teoria ganhou força aterradora. E se o 3 Atlas não estivesse emitindo sinais para se comunicar porque não precisava, e se não estivesse tentando falar, mas sim ouvir? Imagine uma sonda tão avançada, tão antiga, que sua única função fosse a observação sem interferência. Sem lasers, sem módulos de pouso, sem mensagens. Apenas absorção passiva de tudo ao seu redor. Ressonância atmosférica, campos eletromagnéticos, emissões de tecnologia humana, até mesmo ritmos biológicos da Terra. Alguns pesquisadores começaram a sugerir que seu silêncio não era uma falha ou um mecanismo de defesa, mas sim seu projeto padrão, um espião perfeito, invisível, indetectável até então. Isso reformulou toda a narrativa, porque se a 32 Atlas é uma sonda e já esteve neste sistema antes, então significa que este não é seu primeiro relatório. Ela pode já ter enviado seus dados. E a verdadeira questão passa a ser: para quem? Talvez a descoberta mais perturbadora tenha vindo por último. Uma equipe de pesquisa do Caltech analisou os dados espectrais orgânicos por meio de um modelo comparativo não contra a vida extraterrestre, mas contra marcadores genômicos terrestres. O que eles encontraram não era uma correspondência exata, mas também não era totalmente estranho. Havia paralelos estruturais, arranjos de nucleotídeos, repetidos ecos de padrões que vemos em vírus retrotransposinas e até mesmo sequências antigas de DNA não codificadoras. A possibilidade de que o resíduo biológico encontrado atrás do Atlas contenha informações codificadas em uma linguagem genética universal, uma estrutura tão fundamental que pode se adaptar a diferentes ambientes planetários, seja por evolução ou por projeto. Em outras palavras, esse objeto pode carregar instruções para a construção da vida, não apenas sementes de biologia alienígena, mas talvez os próprios modelos a partir dos quais a vida na Terra surgiu. As implicações vão além da ciência. Elas afetam a origem, o propósito e a autoria. E se for esse o caso, o mistério final não é apenas o que é o 3i Atlas, mas sim quem o enviou. Agora sabemos que Atlas não é apenas um visitante, não é apenas um objeto passando pelos nossos céus. É uma pergunta, um desafio, um reflexo da nossa própria arrogância e dos nossos medos mais profundos. Olhamos para a escuridão na esperança de encontrar estrelas, e em vez disso encontramos um observador, um ouvinte, talvez até um mensageiro. Mas de onde, de quando, de quem? O telescópio James Webb nos deu dados, mas não nos trouxe paz. Porque o que ele descobriu lá fora, rastros orgânicos, pulsos magnéticos, simetria artificial e padrões codificados, não aponta para a natureza. Isso aponta para uma intenção. E quando o universo revela sua intenção, significa que não estamos mais sozinhos nessa história. E esse é o verdadeiro medo, não é que algo nos tenha observado o tempo todo, que nossos sinais de rádio não tenham se perdido no nada, que tenham alcançado algo muito mais antigo, algo muito mais paciente.
e agora retornou. Seja o Atlas uma sonda, um veículo para a sonda, ou o próprio criador da sonda, seu silêncio não é ignorância. É deliberado. E se escolheu não se manifestar ainda. Então devemos perguntar o que está esperando. Deixe sua opinião nos comentários, porque talvez estejamos vivendo o primeiro capítulo da maior descoberta da história da humanidade. E se você quiser acompanhar cada passo do que está por vir, inscreva-se, ative o sininho e fique de olho no céu, porque essa história ainda não acabou.